Caros estudantes, bem-vindos à disciplina de Relações Interpessoais e Ética Profissional. Abordaremos as relações interpessoais na escola de forma ampla, incluindo discussões ligadas à comunicação, à liderança e à ética. Gostaria de destacar nesta videoaula o papel da equipe gestora escolar, que é composta pela direção, orientador, supervisor e demais envolvidos com a gestão das atividades administrativas. Você percebe o quanto as relações interpessoais influenciam o desempenho da equipe gestora da escola? Os profissionais que atuam na escola enfrentam adversidades derivadas de ruídos na comunicação? Os gestores escolares estão preparados para assumirem cargos de liderança? A escola possui um código de ética profissional para balizar os comportamentos dos colaboradores e alunos? Nesta videoaula, conheceremos a experiência da professora Maria Luísa, que atua na gestão escolar e convive em seu dia a dia profissional com as questões relacionadas ao tema da nossa disciplina. Atualmente, ela é coordenadora da Escola Municipal Machado de Assis em Blumenau, Santa Catarina. As variadas funções que a professora Maria Luísa já desempenhou e ainda desempenha requer muita habilidade nas relações interpessoais e também muita ética profissional. Aliás, características imprescindíveis ao profissional contemporâneo. Então, vamos ouvir com atenção as contribuições da professora Maria Luísa. Professora Maria Luísa, fale sobre sua formação acadêmica, sua trajetória profissional e o trabalho desempenhado na Escola Machado de Assis. Meus cumprimentos. Eu gostaria de iniciar então a nossa conversa falando um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Eu iniciei no ensino médio, magistério, concluí o curso de pedagogia com especialização em orientação educacional, fiz a minha especialização em gestão, orientação educacional, supervisão escolar, administração escolar e agora estou concluindo também o meu mestrado em educação. Qual foi o meu campo de atuação nesse período? Eu trabalhei na rede privada e na rede pública. Há 30 anos eu estou na rede pública, né? Eu iniciei como professora numa escola do bairro, a Escola Municipal Felipe Schmidt. Após isso eu vim para o Machado de Assis também como professora. Aí concluindo a minha graduação, prestei o concurso e já assumi como orientadora educacional, né? Partindo dali, a gente vai criando o nosso espaço, a gente vai compondo esse espaço, a gente vai agregando novos conhecimentos, a gente vai tendo essa relação com as pessoas e tive intenções de me candidatar para a primeira eleição de diretores na rede pública municipal. Concorri com 2 pessoas, né? Ganhei a eleição, fui eleita e reeleita e na época o Machado de Assis ele passava por uma situação um tanto complicada, né? Estava sempre nos jornais, a gente tivemos muitos problemas administrativos e isso refletiu muito na comunidade. Então, eu tinha praticamente 30 anos, né? E as pessoas também dizem, nossa, mas com 30 anos ela é tão novinha, ela não vai dar conta, desse, né, desse problema, de todas as situações que ali se encontravam, né? E para minha surpresa não, porque eu sabia que eu tinha um grande compromisso, uma grande missão, mas eu acho que para as pessoas também foi uma grande surpresa. E tudo isso aconteceu porque as pessoas também que estavam ao meu redor, professores, comunidade, também abraçaram uma causa. Com a ajuda também do Dr. Maurici, que na época era secretário municipal de educação, então nós conseguimos superar, a gente conseguiu elevar o nome da escola, a escola começou a brilhar, a escola começou a se organizar, a comunidade começou a novamente acreditar, né, nas pessoas que estavam ali, principalmente que estavam gerindo a escola. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito, eu não gosto de ficar muito tempo numa função, eu gosto sempre de novos desafios. Então surgiu a eleição para a presidente do Conselho Municipal de Educação de Blumenau. E eu, mais uma vez, optei por esse desafio. Também fui eleita, né, e fui reeleita. Eu fiquei em um período de 5 anos no Conselho Municipal de Educação.
no qual eu também fui interina, presidente do Conselho Estadual, né, dos conselhos em Santa Catarina. E também tive uma experiência muito vasta, porque aí você começa a ter uma amplitude nas questões educacionais. Né? Daí não é mais só a escola, né? Você tem uma visão do todo. E isso, queira ou não queira, qualifica muito o trabalho da gente. Né? Dá uma experiência muito enorme. E como presidente da UCM interina, eu visitei 48 municípios, 48 conselhos municipais de educação. Então a gente teve assim uma experiência de saber como é que é o funcionamento dos conselhos. E hoje a minha tese que está em estudo, a minha dissertação, é justamente o Conselho Municipal de Educação e o desenvolvimento local. Né? É uma contribuição escolar, principalmente com famílias de vulnerabilidade social. Né? Porque eu acho que o Conselho é um órgão que ele tem muito a contribuir com a comunidade, né? Com a sociedade. E nesse período também eu encaminhei ao Ministério da Educação um currículo que nós íamos ter uma formação pelo MEC para a gente poder preparar os conselheiros municipais dos estados. Então, de Santa Catarina, foram escolhidos 8 conselheiros municipais. E eu encaminhei o meu currículo, toda a minha trajetória, também fui inserida nesse processo. Então, nós tivemos 15 dias em João Pessoa, e lá a gente teve uma formação acadêmica muito grande, muito vasta, em que a gente então voltou para o estado para que a gente pudesse então preparar melhor esses conselheiros municipais. Eu tive a oportunidade de participar da transição do ex-prefeito João Paulo Kleinobink, né? Então, nas questões da educação, como assessora técnica, justamente com a professora Dinorá Gonçalves. Mesmo estando no conselho, eu também dei a minha contribuição naquela organização, porque quando a gente, toda a política, né, eles resolvem fazer do seu jeito, né? Cada um tem a sua visão, a sua concepção, que eu acho isso que às vezes é uma coisa um tanto negativa, não é tão positiva, mas eu também fiz parte dessa transição, contribuí também para que a educação, dentro da concepção deles, pudesse ter um diferencial. Também atuei como professora de pós-graduação pelo Instituto Luterano, na disciplina de metodologia científica e gestão. Professora da Universidade Regional de Blumenau, a FUB, com políticas públicas, até porque a gente teve toda essa experiência com o Conselho, com o Ministério da Educação, e não só isso, porque o chão da escola é o que dá realmente a sustentabilidade. Eu acho que o chão da escola, a experiência que a gente tem dentro de uma instituição, ela vale muito mais. E se você faz um bom trabalho, se você é um bom gestor, se você é um bom professor, um bom coordenador pedagógico, se você tem uma relação amistosa com as pessoas que estão ali, se você busca essas pessoas, eu acredito que você tem muito a galgar na sua função, na sua trajetória profissional. E também ganhei um título em 2004, destaque em educação, pelo grupo das sorotimistas. Então a gente teve também uma homenagem na Câmara de Vereadores e eu fico muito orgulhosa e assim, satisfeita. Integrar a equipe gestora de uma escola é um grande desafio. Como você encara esta realidade em sua vida profissional? Como é ocupar um cargo de liderança na escola? Penso que a gente tem que ter alguns princípios, E aqui eu gostaria de colocar um dos princípios que eu acho assim que, apesar dela ser uma religiosa, mas ela foi uma grande empreendedora, que é a Madre Teresa de Calcutá, Então ela tem uns princípios que, na verdade, eles estão muito presentes no dia a dia de um gestor, de um empreendedor. Sonhar, mas com o pé no chão. Não basta você sonhar, você tem que saber que aquilo que você está sonhando ele possa ser real, Porque senão você não vai atingir os objetivos. Lidar com as adversidades, porque ser gestor, você está à frente de qualquer função, você tem que enfrentar as adversidades.
E é nas adversidades que a gente tem o nosso crescimento. Que a partir do momento que você vai buscar, né, as pessoas que às vezes não combinam, não concordam com a tua concepção e que você também tem que respeitar a concepção do outro, eu acho que isso já é um grande caminho, não é? Eleger o seu momento, tudo tem o seu tempo, não é? Eu acho que ninguém chegou como gestor, como um grande empresário, de uma hora para outra. Não é? A gente, como nós já falamos, nós galgamos essa trajetória e vai ter um momento para isso. E a gente tem que saber quando é que nós podemos eleger esse momento. E isso eu acho que não é só na vida profissional, na nossa vida pessoal também, não é? A gente tem que levar isso. Acolha o poder de dúvida. A dúvida, ela é muito pertinente também, porque quando você tem dúvida, você tem como analisar, você tem algumas opções. E aí você vai pensar qual é a situação melhor para resolver determinado problema ou desenvolver determinado projeto. Disciplina. Nós temos que ser disciplinados, né? Não é só gestor, não. Nós, como pessoa humana, nós temos que ter uma disciplina. Disciplina para o estudo, disciplina para o lazer, disciplina com os nossos familiares, disciplina dentro do nosso trabalho, porque quando você é gestor, você é professor, você tem que dar o exemplo. Então, como que um diretor, ele pode exigir das pessoas que estão ao seu redor, dos seus profissionais que estão lá na escola, horário, não é? Etapas para entrega de projetos, não é? E se você também não é disciplinado nesse aspecto, porque as pessoas, elas queiram ou não queiram, elas estão ali lhe observando, né? É igual o pai, né? A família, ela tem que ter uma disciplina, porque ela sendo disciplinada, automaticamente essa criança também vem nesse ritmo, né? E ela vai poder lidar com essa disciplina externamente, né? Em alguma situação que ela mereça. Comunicar com uma linguagem que as pessoas acabam entendendo o que você está dizendo, porque você trabalha com várias pessoas, então não adianta você ter um discurso e esse discurso você não conseguir transmitir para as pessoas, né? E a gente tem que prestar atenção nas pessoas mais simples, porque é as pessoas mais simples que às vezes elas dão as grandes lições. E às vezes as pessoas, quando elas têm uma função num patamar, elas acabam esquecendo daquelas pessoas, ou não se dando conta, ou não prestando muita atenção. E às vezes a grande lição, o grande segredo estão justamente com essas pessoas, né? E também e o poder do silêncio, porque às vezes a gente tem que se calar diante de algumas situações, para a gente sentar, se acalmar, refletir, para depois a gente tomar uma determinada decisão. Eu gosto muito também dos postulados de Vygotsky, né? Que ele fala do desenvolvimento cognitivo e social, né? Que se dá através da interação com o outro, né? E munidos desse conhecimento prévio que a gente traz, né, da nossa vivência, da nossa trajetória, né? Nós vamos interagir e nós vamos construir com o outro, né? E essa relação, ela tem que ser saudável, né? Você tem que entender que você está ali, mas o outro também. Então você tem que fazer essa ponte, né, entre as pessoas. Como a equipe gestora pode trabalhar para que as relações interpessoais sejam saudáveis e contribuam positivamente para o desempenho da equipe? A equipe gestora, ela está organizada com o diretor, o diretor adjunto, os coordenadores pedagógicos, o administrador escolar, e essa equipe, ela tem que estar afinada. Que as pessoas que estão ao entorno, elas percebam que existe coerência, né? Porque não basta o gestor, o diretor tomar uma posição e aí você fala com o coordenador, é uma outra posição. Então, essa equipe, ela tem que estar afinada. Todos devem falar a mesma linguagem, né?
e ao ponto que as pessoas que estão ao redor, elas percebam essa sintonia. Porque as pessoas, elas têm muita percepção. Quando isso não acontece, e isso acaba trazendo um certo desconforto e até muitas vezes um desequilíbrio. E aí é onde começam a surgir os problemas, né? Então, primeiramente, a equipe ela tem que estar afinada. Qual o papel da equipe gestora na construção da qualidade na educação? A gestão democrática, ela de qualidade, ela perpassa por mudanças organizacionais, né? E ela requer mudanças que fundamentam uma proposta pedagógica viva e atual, né? Porque hoje nós vivemos num mundo muito dinâmico, né? Então essa proposta ela tem que ser viva. Essa proposta pedagógica ela tem que ser atual, né? E além disso, além dessas questões técnicas, porque são questões técnicas, né? Mudanças da organização são mudanças, situações técnicas, mas o gestor ele não pode ser técnico, ele também tem que ser um gestor que possa mudar essa relação interpessoal, né, das pessoas. Então ele tem que haver esse equilíbrio, né? A parte afetiva e a parte técnica. Muitas vezes, os profissionais que atuam na escola enfrentam adversidades derivadas de ruídos na comunicação. Há algum trabalho na escola que instigue os profissionais e os alunos a trabalharem juntos e aprimorarem a comunicação interpessoal? Comente sobre esta experiência. Bem, não existe assim um projeto específico, né? Essa relação ela se dá no dia a dia, no cotidiano escolar, né? Quando o professor percebe que em uma determinada sala, um determinado grupo de alunos é difícil a comunicação, é difícil esse entrosamento, ele tem que usar estratégias pedagógicas para ele poder atingir aquele grupo, né? Então, se ele realiza um projeto, ele vai ter que fazer uma análise daquele grupo, né? E partindo dali, ele vai desenvolver um projeto. Quando ele integra esse aluno naquelas atividades corriqueiras, naquelas atividades cotidianas, ele começa a conhecer melhor o aluno, ele começa a conhecer a potencialidade que aquele aluno tem. E o aluno começa também a olhar o professor não como aquela pessoa autoritária, aquela pessoa que só impõe, mas aquela pessoa que vai trocar com ele algumas experiências. Partindo dali, se isto dificulta muito, o professor não consegue ter essa interatividade com esse grupo, aí entra o serviço de orientação educacional da escola. Hoje na rede pública municipal não existe mais a figura do orientador educacional, do supervisor escolar. Existe o coordenador pedagógico que integra todas essas funções. A minha função, né, a minha formação é orientador educacional. Então, nesse momento, eu vou atuar como orientador educacional. Eu vou desenvolver um projeto com aqueles alunos, eu vou fazer uma análise com aqueles alunos, conversar com os professores, e em cima disso, vou desenvolver um projeto para que a gente possa, então, averiguar de que forma a gente pode atingir essa relação do professor e aluno. Isso a gente teve uma experiência aqui na escola. Eu fiz um trabalho humor na adolescência, era um grupo de alunos adolescentes, né, que eles sempre estão, né, contestando, eles não têm limites. E para o professor que não tem essa formação, que ele tem a formação específica dela, professor de matemática, professor de língua portuguesa, às vezes ele tem essa dificuldade de ter essa percepção. Então eu desenvolvi, né, um projeto Humor na Adolescência. Então foi várias estratégias, né? E no final a gente realmente assim constatou que é a fase deles, né? É essa fase de transição que o adolescente passa, né? Ele testa o professor, ele testa os limites. Nós fomos adolescentes e a gente sabe disso, né? A gente sabe até onde a gente pode ir, mas o aluno ele não tem, o adolescente ele não tem esse desconfiômetro, esse limite. Então você tem que trabalhar isso com ele. Então a escola também é isso.
A escola não é só um espaço para o conhecimento, a escola é um passo para a relação também das pessoas. E aí então que entra o trabalho do coordenador, do orientador, não é? E juntamente com os professores. Heloísa Luque afirma que a concepção de que a liderança é primordial no trabalho escolar começou a tomar corpo na segunda metade da década de 1990, com a universalização do ensino público. A formação e a atuação de líderes, até então restritas aos ambientes empresariais, foram adotadas pela educação e passaram a ser palavra de ordem para enfrentar os desafios. Discuta os limites e as possibilidades de atuação do gestor escolar no exercício da função. De fato, na década de 90 é que a gestão democrática ela começou a tomar força, ela começou a ser pública, até em função da Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional, a 93/94, né, /96, que 93/94/96, que deu esse impulso. Mas lá na Constituição Federal, na nossa Constituição de 88, ela já garante isso. Né? Quando ela diz que os municípios eles passam a ser uns entes federados, ela já começa a dar esse princípio de gestão, porque cada município vai ter que organizar o seu sistema de ensino, a sua proposta pedagógica. Então, eles têm algumas responsabilidades que o Estado acaba passando para os municípios. Então, eu acredito que isso já aconteça já da nossa Constituição e ela vem vindo para a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, 93/94/96, né, que ela aí trata da gestão democrática, adotando alguns princípios, tá, da gestão democrática. Se você for lá no inciso 8 do artigo 3, né, e do artigo 14, ela já define que todo município, principalmente o artigo 14, ele define que todo município deve criar o seu sistema municipal de ensino. E aí é que começa então a gestão democrática, porque aí as escolas começam a construir a sua proposta pedagógica, o seu projeto político-pedagógico, o próprio Ministério da Educação encaminha hoje dinheiro para a escola, né? O PDDE e uma série de outros, né? Por quê? Porque a escola ela acaba tendo a sua autonomia, né? Com a criação dos conselhos escolares, da Associação de Pais e Professores. Então ela começa então a ter essa gestão democrática. No Brasil, temos pesquisadores renomados como o professor Fernando Dolabella e o professor José Dornelas, que estudam o tema empreendedorismo. Ambos defendem a ideia de que as características empreendedoras podem ser estimuladas e desenvolvidas por meio de metodologias específicas. Como você analisa o papel da escola frente a temas como o empreendedorismo? No meu ponto de vista, né, a educação básica ela já aborda esses princípios. Ela não aborda esses princípios fragmentados, mas ela aborda de uma forma bem contextualizada. Então, no momento que o professor ele desenvolve um projeto com um aluno, em que eles vão ter que dividir funções, eles vão ter que se dividir em grupos e eles vão ter uma meta para atingir, eles terão um prazo para a entrega, eles já estão desenvolvendo princípios de liderança. Porque se você observar nos grupos, sempre tem aquele que se sobressai mais, né? É aquele que está sempre à frente, aquele que manda mais, aquele que está à frente ali, é aquele que faz o trabalho sozinho muitas vezes, é aquele que se queixa, olha, eu fiz o meu trabalho sozinho, o outro não fez. Então, naquele momento ali, nessa relação, você já está desenvolvendo esses princípios de empreendedorismo, né? E claro, a escola tem outros projetos que pode canalizar para isso. Nós temos hoje o Rotary, né, os Rotaries que fazem, Rotary Club, que fazem também essa ponte, também trabalham dentro das escolas
toda essa parte de liderança, de empreendedorismo, que geralmente são também profissionais liberais, que são empresários, que vêm contar um pouquinho da sua história, que vêm contar um pouquinho da sua trajetória. Então, não é uma forma, isso não está dentro da grade, né? Mas ela se dá dentro das relações, dentro do cotidiano da escola. Diante dos inúmeros desafios presentes na escola, qual é o foco da equipe gestora na atualidade? Cumprir a legalidade, né? Queira ou não queira, um gestor, um empreendedor, ele tem que ser legalista. E principalmente se ele é um gestor público, né? E lá na Constituição Federal, no artigo 37, que fala dos princípios, né, do ato da administração pública, que seria a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Primeiro você tem que ter esse princípio, você tem que ser legalista, porque você tem que ser conhecedor disso para que você possa executar toda a atividade que existe dentro de uma instituição, né? A impessoalidade, você tem que tratar as pessoas iguais, né? Esse iguais aqui seria assim, sem privilégios, né? Então assim, a norma é para todos. A moralidade, você tem que ser uma pessoa nesse aspecto que você tem que ter moral, né? Você tem que ter princípios, né? E você sendo um gestor, você é público, né? Então, no meu ponto de vista, dizer assim, ou um empresário, qualquer função que você, mesmo professor, seja o que for, você é uma pessoa pública. Então, não me convence muito quando alguém diz assim, mas fora do portão da escola ou fora do portão do meu trabalho, eu não sou mais a professora, eu não sou mais a gestora. Não, você é, porque você também lá fora, você tem que ter moral, você tem que ter bons princípios para que você também possa atuar dentro de uma instituição e você ser respeitado, né? A publicidade, tornar público aquilo que você faz, né? Seja em relação à proposta pedagógica, seja também na prestação de contas. E a eficiência, não é? Acima de tudo, você tem que ser eficiente. Se você está investido numa função, você tem que mostrar essa eficiência. E essa eficiência, é lógico que não perpassa somente por você, mas pela equipe que você está, que está ao seu redor. Como se dá a integração da equipe gestora com a comunidade? Quais são os principais desafios? Poderia falar sobre experiências ou projetos que vivenciou no sentido de aproximar escola e comunidade? Eu acho que hoje um grande desafio para um gestor são as mudanças tecnológicas e a família e a sociedade contemporânea, né? Acho que são dois pontos que a gente tem aí, porque hoje o adolescente ele tem uma facilidade intensa de lidar muito com a tridimensionalidade, né? E hoje ainda a escola, ela ainda lida com o quadro, né? Com a caneta. Nós vamos receber as lousas digitais, mas também isso não basta, né? O professor, nós também temos que saber utilizar essa ferramenta, né? E nós hoje, nós vivemos com um público, né, que é o X e o Y, né, que se diz, que é realmente esse público, esses adolescentes que são virtuais, na verdade, né, porque eles trazem para o banco escolar, para a sala de aula, o celular mais sofisticado, às vezes muito melhor do que do professor, né? E aí o professor também, diante disso também, como que a escola vai lidar com toda essa interatividade? Até que ponto isso é positivo ou não, né? Então eu acho que esses são os grandes desafios, né? E hoje a família, ela não é mais uma família, nós temos vários tipos, uma família tradicional. Hoje nós temos vários tipos de famílias, né? E aí nós temos que saber lidar com tudo isso, que às vezes acaba nos assustando. A questão dos limites, que também é um problema sério, né? Cada um tem a sua organização, então a escola também acredito que tem que galgar muito para dar conta dessa demanda. Em relação aos projetos desenvolvidos, alguns projetos nesse meu percurso que eu executei, né? Não sozinha, né? E que realmente contribuíram muito assim,
com a sociedade blumenauense, com a educação do município, né? Que foi o projeto de altas habilidades. Isso foi bem no início, ali na início da década de 90, né? E que nós aqui no Machado de Assis, na época eu ainda era orientadora educacional, juntamente que todo aquele trabalho que foi feito com Daniel Antipoff, que eu já havia comentado, com Helena Novaes, que era, não é mais, a presidente da Associação dos Superdotados no Brasil, que hoje não é mais superdotados, são altas habilidades, né? Nós conseguimos executar um projeto aqui, juntamente com o Senai, e nós detectamos 34 alunos com altas habilidades. Né? E a gente trouxe também a comunidade, esse trabalho foi envolvido com os pais desses alunos, então isso foi um trabalho assim de ponta, um trabalho que hoje nós temos muitas crianças com altas habilidades dentro das nossas instituições e a gente acaba não conhecendo, né, esse perfil, e às vezes eles acabam sendo taxados como indisciplinados, como desorganizados, mas porque a gente teria que ter um olhar, nós teríamos que ter, o professor teria que ter um preparo maior para detectar e como trabalhar também com esse público, né? Eu também antes, eu estive 11 anos fora da Escola Machado de Assis, eu retornei este ano. Né? Então, porque eu passei pelo Conselho Municipal de Educação, dali eu também fui gestora da antiga Promenor, a Pro Família 2, que hoje é Sematépica, que é o Centro Municipal da Criança, de Ampliação do Tempo e Espaço Pedagógico da Criança e do Adolescente. E lá nós desenvolvemos um projeto de jornada ampliada, e o que mais assim eu vivenciei, o que mais assim me emocionou, foi o índice de crianças que estavam inseridas nesse projeto porque saíram do trabalho infantil, né? Então, crianças, nós temos hoje em Blumenau, não sei ainda se esses dados são fidedignos, mas em média de 122 crianças que foram tiradas do trabalho infantil. Nós vivemos numa comunidade, Blumenau, né, Indaial, Timbó, essa região do Vale, é uma região muito têxtil. E hoje, atualmente, tem muitas facções em casa e essas crianças, muitas vezes, elas deixam de vir para a escola ou elas deixam de vivenciar a fase delas de criança para ajudar a mãe, né, nesses trabalhos de costura, de facção. Sem falar do catador de lixo, do vendedor de grampo, aquela criança que junta o lixo reciclado. Então, nós, né, esse projeto que é do município, que é da assistência social, mas vinculado também à Secretaria Municipal de Educação, existe esse espaço que essa criança ela permanece lá. Né? Então, ela vai para a escola, da escola ela caminha para esse local, lá ela tem orientação da tarefa escolar, ela desenvolve atividades físicas e alguns projetos. Então eu acho que esse projeto ele é fabuloso, né? E que é assim muitas vezes até desconhecido da nossa sociedade. E o projeto Garuva, né? Que enquanto eu estava no Conselho Municipal de Educação, um projeto que nós desenvolvemos e que nós mobilizamos a sociedade, Ministério Público, setor público, comunidade, num projeto em que a gente percebia que crianças com vulnerabilidade social, né, tinham rendimento baixo na escola e a gente foi então investigar o que isso aí, o que é esse baixo rendimento, o que implicava, né? E a gente começou então, fizemos visita nesse local e a gente começou a perceber que essas famílias, né, não eram munidos de saneamento básico, energia, uma série de situações que o poder público tem que dar conta. Né? Então, se essa criança ela não tem essa estrutura em casa, como é que ela pode vir para uma sala de aula, para um banco escolar e aprender? Né? Então, eu acho que as coisas elas têm que estarem juntas e a escola ela tem que perceber o que está ao seu entorno. Ela tem que traçar um perfil dessa comunidade. Isso não quer dizer
que é a educação para pobre, bem pelo contrário, é o que diz Libânio, né? Que nós temos que traçar um perfil, e em cima desse perfil nós temos que desenvolver o conhecimento, nós temos que desenvolver o lado cognitivo, o lado da criatividade dessas pessoas, né? Dessas crianças. Mas para isso a gente também tem que saber de que forma a gente vai abordar essas questões. Agradeço as contribuições da professora Maria Luísa, que dividiu conosco um pouco da sua vasta experiência na gestão escolar. Muito obrigada! Chegamos ao final de mais uma disciplina e desejamos que você continue os seus estudos sobre relações interpessoais e ética profissional. Esperamos que você pratique no dia a dia profissional ações derivadas dos conhecimentos obtidos. Desejo que tenha um ótimo aproveitamento dos conteúdos desta disciplina. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!